Sabe aquelas palavrinhas bem pequenas do inglês que parecem inofensivas? Artigos, preposições? Pois é, elas parecem só um detalhe, mas olha, podem virar uma frase de cabeça para baixo. Hoje, a gente vai desvendar esses mistérios e, de uma vez por todas, transformar essa confusão em clareza. E se isso causa uma certa frustração, saiba que não é um caso isolado, viu? O próprio British Council confirma. Essa é uma das áreas mais complicadas da gramática inglesa. Mas a boa notícia é que existem padrões. E são exatamente esses padrões que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai decifrar o código dos artigos. Depois, vamos botar ordem nas preposições de tempo e lugar. E para fechar, vamos ver como usar a pontuação com propósito. Bora começar? Ok, nossa primeira missão, decifrar os artigos. Parece complicado? Que nada. Vamos ver como um sistema bem simples resolve isso facinho. Vamos lá, do comecinho mesmo. Pensa nos artigos como se fossem setas, sabe? Elas apontam para os substantivos. Palavrinhas como the, a ou an estão ali para dizer se a gente está falando de algo específico, aquele livro ali, ou de algo mais geral, um livro qualquer, sabe? E aqui, olha, está a ferramenta que vai simplificar tudo isso. Para escolher o artigo certo, é só fazer um checklist com 3 perguntas bem simples. É algo específico ou geral? É singular ou plural? E por último, dá para contar ou não? Com essas respostas na mão, a escolha fica, quase automática. Olha só como essa matriz deixa tudo organizado. Se o que a gente está falando é específico, the é a escolha certa, não tem erro. Agora, se for algo geral, aí a história muda um pouco. Se for singular e der para contar, tipo book, a gente usa a. Mas e se for plural, como books, ou algo que não dá para contar, tipo information? Na maioria das vezes, a gente não usa artigo nenhum. É o que se chama de artigo zero. Esse detalhezinho faz toda a diferença, viu? E aquela dúvida clássica. Quando usar a e quando usar an? Então, o segredo não está na letra que a gente escreve, mas no som que a gente fala. É isso mesmo, é sobre o som. A gente usa a antes de um som de consoante, por exemplo, em a university. Ué, mas university começa com U? Sim, mas o som é de U, como em you. Já o an a gente usa antes de um som de vogal, como em an hour. O H tá lá, mas ele é mudo, o som que vale é o da vogal. É tudo uma questão de deixar a fala mais fluida, mais natural. Tudo bem, agora vamos para as preposições. E se eu dissesse que existe uma única lógica que pode organizar dezenas delas? O segredo é pensar como se fosse um funil, sabe? Sempre do mais geral para o mais específico. Essa ideia do funil, olha, funciona perfeitamente para tempo. Pensa só. A gente usa in para períodos bem grandes, bem gerais, como séculos, anos, meses. Aí a gente vai afunilando e usa on para coisas mais específicas, como dias da semana, datas. E lá na pontinha do funil, no ponto mais preciso de todos, a gente usa o at para hora exata ou feriados. Fica assim, in 2026, on Monday at 8 p.m., viu? Sempre do geral para o específico. E o mais legal é que essa mesmíssima lógica se aplica para lugares. É incrível! In para espaços grandes, como países, cidades. On para superfícies, tipo uma rua ou uma avenida. E at para um ponto exato, um endereço específico. É o mesmo padrão, gente, do mais amplo para o mais preciso. Tá bom. Mas a gente sabe que sempre tem aquela exceção para complicar um pouquinho a vida, né? O transporte é um caso clássico disso. Por que a gente fala in a taxi, mas on the train? Qual é a lógica? Então a regra geral aqui é bem útil. Pensa assim, se for um transporte particular, um espaço menor onde a pessoa basicamente entra e senta, como um carro ou um táxi, a gente usa in. Agora, se for um transporte público ou um veículo maior ou aberto, onde dá para andar ou ficar em pé, aí a gente usa on. Por isso que é in a car, mas on a bus, on a train. Faz sentido, né? Para a gente fechar nosso papo, vamos falar de pontuação. E olha, não é só sobre dar uma pausa na hora de ler, não. É sobre clareza, sobre significado. E a gente vai ver agora como uma simples vírgula pode transformar um panda fofinho em um atirador perigoso. Esse exemplo aqui é clássico e mostra perfeitamente o poder da pontuação. Sem vírgula, a frase "The panda eats shoots and leaves" descreve a dieta do panda. Ele come brotos e folhas.
tranquilo. Agora, coloca 2 vírgulas ali no meio. A frase vira outra coisa. The panda eats, shoots and leaves. Ou seja, o panda come, depois atira e vai embora. Uma mudança radical. A pontuação não é só um detalhe, é tudo. E o temido ponto e vírgula. Muita gente corre dele, né? Mas calma. Pensa nele como uma ponte. Ele está ali para conectar 2 frases completas, 2 ideias inteiras que estão super relacionadas. Ele é mais forte que uma vírgula, mas não chega a ser uma parada total como ponto final. Ele une ideias que se complementam, como a gente vê nesse exemplo. E os 2 pontos? Ah, esses são fáceis. Pensa neles como um sinal de atenção que lá vem explicação. É isso. Eles preparam o terreno para o que vem a seguir. Pode ser uma lista, uma citação ou um esclarecimento da primeira parte da frase. Então, bora resumir nosso kit de ferramentas gramaticais. Para artigos, é só usar aquele checklist de 3 perguntas. Para preposições, é pensar no funil, do geral por específico. E para pontuação, é ter sempre em mente que cada sinalzinho pode transformar todo o significado. São 3 ideias simples para levar para a vida. No fim das contas, gramática não é só sobre seguir regras, né? É sobre se comunicar com clareza, com impacto. Quando a gente domina esses pequenos elementos, a comunicação fica muito mais precisa, muito mais poderosa. Então a questão que fica é, como essas ferramentas podem ser usadas para dar ainda mais força às nossas próprias ideias?